Então, bom dia pessoal. A gente vai hoje fazer o segundo vídeo. O tema de hoje é a justiça divina. Então, eu quero começar conversando sobre o que é o coronavírus, né? Ou melhor, o que é o Covid-19. Então, o Covid-19, segundo o Ministério da Saúde, né, segundo os estudos da OMS, pelo que foi evidenciado por análise de laboratório, análise clínica, né, é que o Covid-19 nada mais é do que parte de uma família grande de vírus, pelo menos 8, né, espécies conhecidas desse vírus, que inclui a síndrome respiratória, a síndrome aguda respiratória e, e o MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, uma coisa assim, se não me engano. Então, o que acontece? Esse vírus, essa família, ela originalmente circula nos animais. Então, MERS, por exemplo, estava em camelos, a, a SARS, que é a síndrome aguda respiratória, ainda está se analisando onde ela estava. E o Covid-19, muito provavelmente, estava também um animal, já que foi descoberto, né, aconteceu o primeiro caso, em uma feira, né, por pessoas que frequentavam uma feira de animais vivos. Então, em algum momento, esse vírus transbordou nessa comunidade de animais e passou para os humanos. Então, ele se adaptou, se evoluiu. Né? A gente sabe que os vírus eles têm uma variação genética muito rápida, muito acelerada, eles mudam muito facilmente, ao contrário das bactérias, que demoram um pouco mais, ao contrário dos seres humanos. A gente não vira uma outra coisa do nada, né? E nem ao longo dos anos, a gente já tem aí um pouquinho mais outro assunto. Então, o Covid-19 nada mais é do que um vírus adaptado para o ser humano de origem animal. Então, isso acontece, faz parte do processo de evolução humana, faz parte do processo de evolução dos vírus. E esse vírus ele vai causar algumas afecções respiratórias. O que acontece? Em todos os sistemas de saúde no mundo, qual a orientação? Que você só procure o sistema de saúde se você se sentir muito mal. O que é esse muito mal? Febre e falta de ar persistente. Por quê? Porque se você tem febre, ou se você está espirrando, ou se você está com dor de cabeça, ou se você está com diarreia, que são os principais sintomas, né, dos coronavírus, quando associados, então você vai a um posto de saúde, você está se expondo, caso você não tenha, você está se expondo a contrair, já que o hospital, a unidade básica de saúde é o local de atendimento dessas pessoas, e se você está com vírus, você está expondo aquela comunidade, as pessoas que às vezes não têm. Então a recomendação é só vá se você apresenta febre e falta de ar persistente. Em associação com outros sintomas, claro. Né? Claro que se você quebrar o pé, se você fraturar a clavícula, sei lá como você vai fazer isso em casa, tudo é possível, as pessoas fazem isso, procure realmente, mas por Covid-19 são esses os sintomas principais que a gente tem que procurar um sistema de saúde. Outra coisa importante, gente, não existe remédio ainda identificado para tratar coronavírus. O que acontece? Eles identificaram que uma classe de remédios possui um princípio ativo que tem um efeito muito positivo, né, com um grupo de pessoas pequeno. Isso foi realizado na França pela primeira vez, com 20 pessoas, e essas pessoas apresentaram um bom prognóstico depois do tratamento. O que acontece? Para que um tratamento seja adequado para uma doença, esse tratamento precisa ser feito com muitas pessoas. Então ainda não dá para dizer que esse princípio ativo que as pessoas têm falado bastante funciona. Porque pode funcionar com 10 pessoas e não funcionar com 1000. E aí? Entende? Fora que esse remédio ele é utilizado já para outras doenças. Então nesse momento estocar ele, comprar ele para o tratamento de uma doença que você nem sabe se tem, é tirar de uma pessoa que realmente precisa desse remédio. Então por que eu comecei falando sobre as causas do Covid-19? Justamente, não sei se você percebeu, eu não falei de carnaval. Não sei se você percebeu, eu não falei de Netflix. Não sei se você percebeu, eu não falei de comportamento humano. Por quê? O que acontece? Vou dar um tempinho, tá? Eu falo, dar um tempinho para postar que o armazenamento interno vai cooperar. Então, quando um ladrão, um homem, uma mulher, uma pessoa rouba uma coisa no mercado, sei lá, uma televisão, tá? Pense um pouquinho, o que acontece com ela se ela for presa? Presa? No mínimo detida. Fichada. Se você comete uma infração, você é detido. Você tem que pagar o preço por aquele problema, por aquela infração que você cometeu. Não é difícil acreditar que isso também aconteça no mundo espiritual. No entanto, por exemplo,
Quando eu ando descalço no meio de um terreno de obra, qual é a probabilidade? Existe probabilidade de eu encontrar um escorpião, ser picado. Eu posso encontrar um prego, pisar num prego, me furar, pegar tétano. Tem a possibilidade de eu me cortar, tem a possibilidade de eu torcer o pé. Então, para tudo isso, existem medidas de proteção. Essas medidas de proteção nada mais é do que para o nosso meio. Então, quando a humanidade passa a ocupar outros espaços que originalmente não lhe pertencem, ela se expõe ao risco, e isso é normal. Eu não posso atribuir uma doença como o Covid-19 a uma coisa totalmente desconectada, que é a ideologia. Então eu posso acreditar em Jesus e eu vou viver segundo essa minha crença, mas você pode ser budista, hinduísta, você pode ser shintoísta, pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser o que você quiser e fazer o que você quiser, e isso é bíblico, tá? Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas. E se uma doença acomete as pessoas, eu não vou dizer, é porque você fez isso. Quem sou eu para julgar? Agora, no entanto, tem uma doença que acomete todas as pessoas. Chega um momento da vida que a gente começa a pensar assim, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eu sei o certo, mas não, vou fazer o errado porque se eu fizer o certo, vai dar ruim. Ou melhor, essa pessoa não merece que eu faça o certo por ela. Já pensou assim? Eu também. Então o que acontece? A justiça divina, que é o nosso tema hoje, ela se expressa justamente nisso. Que Deus, sendo juiz, quando ele sentar e olhar todos os nossos atos, né, ele vai dizer assim, certo, errado, o que você fez? É difícil imaginar isso, na verdade é mais fácil imaginar que Deus vai ser um juiz cruel, que vai sentar, um juiz de barba branca, cabelo branco, bem inglês mesmo, e dizer isso é certo, isso é errado. Na verdade, a justiça de Deus, ela não se manifesta dessa maneira, né? Na verdade, a justiça de Deus se manifesta pelo seu amor. Confuso? Então, João, ele vai escrever em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Versículo 17 e 18 trazem uma outra verdade complementar a essa. Aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. O que acontece? As pessoas se apegam à condenação, se apegam ao juízo, se apegam ao inferno, e eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, tá? Mas se apegam a isso e a qualquer estalo de maldade, qualquer estalo de coisa ruim, qualquer estalo de aparência de mal, qualquer estalo de coisa que é contra a minha ideia, contra a minha fé, eu já, juízo final, acusa, e cadê o cristianismo nisso? Cadê o cristão nisso? Né? Cadê o Cristo nessa situação? Então, quando o João começa a escrever, ele fala assim, porque Deus amou o mundo. Ele não fala, o juízo final vai ser dessa maneira, dessa maneira e dessa maneira. Pelo contrário, existe um pouco interesse dos apóstolos, né, de Jesus em falar como vai ser o juízo final, né, como vai ser o julgamento. Na verdade, eles falam um pouco, né, é uma das poucas coisas que é falada com poucas referências no Novo Testamento por Jesus, pelos apóstolos. Então Jesus ele gasta o tempo dele com Nicodemos naquela noite, falando assim, Nicodemos, Deus ama tanto a humanidade que pagou o preço adequado para essa dívida. Então é como se todos nós, em algum momento, começássemos a roubar. Toda a humanidade entra na gangue em algum dado momento. Vamos estabelecer isso aí pelos 12 anos, algumas pessoas dizem mais cedo, mais tarde, mas digamos que 12 anos. Então todas as pessoas passam a ser culpadas. Culpado de mentir, culpado de roubar, culpado de enganar, culpado de egoísmo, culpado de valorizar mais a própria carne do que a vida espiritual. Porque Deus nos fez, segundo Paulo aos Efésios, Deus nos fez para fazer as coisas boas. Deus nos fez para a glória do seu nome. Deus nos fez para manifestar a glória do seu nome. Davi, em Salmos, vai dizer que todas as coisas glorificam o nome de Deus, manifestam a glória de Deus. Todas as coisas criadas manifestam. Então, se eu fui criado, eu preciso manifestar. Se eu não estou manifestando, eu estou errando, eu estou falhando com a minha missão de ser humano. Eu quero interar aqui que eu estou falando com cristãos, tá bem? Essa é uma perspectiva cristã, uma perspectiva bíblica. Se você não é cristão, é interessante que você saiba isso. Se você é cristão, você tem entendido isso. Então, quando eu passo a viver julgando, condenando, agredindo ou
Quando eu passo mais da metade do meu tempo falando sobre o inferno, sobre o juízo final, sobre o final do mundo, do que falando sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a graça de Deus, sobre Jesus, eu acho que eu não estou sendo bem cristão. Por quê? Todas as vezes que Jesus foi questionado, importunado pelos fariseus, todas as vezes que Jesus foi questionado pelos seus discípulos e por aquela grandiosa multidão, ele respondeu com amor. Deus olhou por meio de Jesus para cada uma multidão, para cada pessoa, com compaixão. Jesus, cansado do jeito que estivesse, ele olhava para a humanidade com compaixão. Então, quando João fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, significa que Deus, sendo justo, nos deu um advogado. E não um advogado qualquer, gente. Não é um grande filósofo, não é o mais renomado, não, é o próprio Filho dele. Ou seja, Deus poderia colocar qualquer anjo, né, que a Bíblia vai falar que os anjos não sabem os planos de Deus, mas ele colocou o próprio filho dele, né, vamos dizer assim, na relação, o próprio filho dele. Ou seja, aquela pessoa que mais conhece Deus, sabe como ele pensa, sabe os planos, sabe as ideias, esteve com ele na criação. João vai dizer, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele colocou à nossa disposição a maior das bênçãos, a maior das oportunidades. E é porque ele nos ama que ele nos dá essa oportunidade. Cabe a cada um de nós, como cristãos, como não cristãos, se lhe interessou, aceitar essa oportunidade, aceitar esse prêmio. Porque Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 1, por meio de Jesus, nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus nos deu todas as bênçãos nas regiões celestiais por meio de Jesus. O único detalhe é que para ter acesso a essas bênçãos espirituais, nós precisamos aceitar Jesus, aceitar Deus como nosso Senhor e Salvador. Então, ao invés de chegar em um momento de crise, um momento de dificuldade, especificamente agora, né, a um momento de quarentena, um momento de reclusão, um momento de doença, né, uma pandemia, ao invés de chegar nesse momento e você, enquanto cristão, olhar para a situação e falar: a culpa é do Papa, a culpa é do Carnaval, a culpa é da Netflix, a culpa é do Porta dos Fundos, a culpa é daquilo, a culpa é de outro, a culpa é do Trump, a culpa não é de ninguém, gente, a culpa é da humanidade. A humanidade está crescendo, e isso é bom. A humanidade está se expandindo, está se adaptando, está evoluindo, tecnologia, ciência, conhecimento, tudo está melhorando. Então eu não posso dizer que isso é ruim. Mas, no entanto, todavia, como qualquer avanço, qualquer saída de conforto, eu me exponho a um risco. E esse risco é aceitável. No entanto, risco aceitável, esse risco é evidente. Então, quando a gente entra numa situação dessas, o cristão em quarentena, na verdade ele tem que juntar suas mãos, dobrar os joelhos e falar: Senhor, dá-me sabedoria, porque nesse momento de dificuldade, nesse momento de tribulação, nesse momento de incompreensão do que está acontecendo, eu te peço que o Senhor me use como sal da terra, como luz neste mundo de trevas. Porque se nós achamos que nós somos mensageiros de Deus, servos de Deus, Jesus, como servo de Deus, lavou os pés, Jesus visitou as prostitutas, Jesus alimentou o pobre. Jesus não gastou o tempo dele, nem um minuto sequer, para acusar: você está errado, você isso, você aquilo. Todas as palavras de Jesus, por mais dura que seja, se você... Josué, e João, e Lucas, João, acho que é João, não, acho que é Marcos 12, ali Jesus faz um discurso, a pessoa pode começar a falar sobre ódio, né? Por mais dura que seja a palavra de Cristo em relação ao ministério, em relação ao cristianismo, em relação ao reino, por mais dura que seja essa mensagem, o objetivo principal dela é levar as pessoas a conhecerem Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. E assim, no último dia, a justiça de Deus venha a ser manifestada pela... Bem, que bom que vocês se mantiveram fiéis. Nesse mundo de grandes tentações, eu sei que às vezes a gente quer sair, a gente quer ir pra festa, a gente quer... Sei lá, a gente tem tanta coisa que a gente quer. Então o cristianismo é basicamente isso. E durante a quarentena, vamos deixar de pensar no que eu quero para pensar o que o próximo precisa. Porque Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele cresça.
não perecesse, mas tivesse acesso à vida eterna. E Jesus disse: ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Olhe para outra pessoa como uma outra alma, olhe para outra pessoa como uma pessoa que precisa de ajuda. Olhe para uma pessoa, para outras pessoas como pessoas. Simplesmente isso. Não olhe para ela como negro, como uma pessoa branca, como uma pessoa racista, como uma pessoa machista, como uma pessoa feminista, como homossexual, como heterossexual. Tire esses títulos todos e olhe para ela apenas como humano, como criação divina. E aí você vai começar a desenvolver e a viver de uma maneira mais cristã nessa situação, de uma maneira mais feliz. Vai começar a conseguir, né, perdoar as pessoas pelos erros que elas cometem, porque o humano erra. Então você vai desenvolver a habilidade de perdoar e mais que isso, você vai estar se parecendo mais com Cristo. E eu espero que você esteja seguindo ele. Né? Eu como cristão, eu quero que as pessoas sigam Cristo. E é isso. Espero que a gente possa interagir aí no final. Lembrando, né? Lavar as mãos com sabão, ficar em casa no tempo de quarentena, evitar aglomerações, quando espirrar ou tossir, usar o cotovelo. São práticas simples, né? Mas que a gente vai ajudando, colaborando para o sistema de saúde, tanto público quanto privado, aqui no Brasil, fora do Brasil, a não colapsar, né? Não entrar em uma situação de desespero, e a gente vai se ajudando dessa maneira, pouquinho em pouquinho. Tá bem, pessoal? Conto com a colaboração de vocês, os comentários, a contribuição, na verdade. E até o próximo vídeo.